E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje eu vou continuar conhecendo e desbravando aí, né, aprendendo sobre Tex Willer. Hoje nós vamos resenhar uma indicação de um inscrito aqui do canal. Nós vamos resenhar Os Sete Assassinos, história aí de Mauro Bozelli com arte de Carlo Raffaele Marcello. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de mais uma resenha de Tex. Hoje nós vamos conversar sobre os Sete Assassinos, né? Essa história que foi indicada por um inscrito aqui do canal, tá? Ele indicou através dos comentários do vídeo Oklahoma, que eu fiz sobre Tex Oklahoma, né? Que é a Max Tex 10. E ele deu essa indicação, ó, lê Os Sete Assassinos, que é uma história muito boa. Então eu fiz a leitura e estou trazendo a resenha hoje para vocês aqui. Vou pedir para o editor deixar em algum lugar aqui da tela o card, né, sobre o vídeo de Oklahoma, né? E hoje nós vamos resenhar aí essa história do Tex aí, Os Sete Assassinos. Publicação da Mitos Editora, tá? E eu vou resenhar através desse volume aqui, tá? São, né, as grandes aventuras de Tex, volume 6, né? Essa aqui é o volume 6, tá? Era o formato que eu tinha aqui da minha casa, eu consegui achar e li para trazer a resenha. Tranquilo? Então, antes da gente partir para a resenha, já vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, está chegando aqui agora através desse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você aumenta demais o engajamento do canal aqui nessa plataforma tão difícil que é o YouTube, tá? E se você puder acompanhar a gente também lá no Instagram, isso também ajuda o nosso trabalho aí de divulgação. Tranquilo? Vamos lá, né? Vamos para a resenha, porque é um título grande, então vai demandar um certo tempo, tá? Então, eu li no formato das Grandes Aventuras de Tex, né? Essa é a capa, essa aqui é a quarta capa, tá? Aqui nós vamos ter um resumo aí do roteiro de Mauro Bozelli, tá? O responsável pelo roteiro é o Mauro Bozelli e o responsável pelas artes é o Carlo Raffaele Marcello, tá? Um fato interessante é que o desenhista Marcello, né, ele está sendo publicado aqui pela Mitos, né? Tá com uma pré-venda ativa da Mitos agora, que é o Tex Grandes Mestres volume 7, que é o intitulado Tex Grandes Mestres Marcello, tá? Vou pedir para o editor colocar aqui a capa da revista aqui no corpo do vídeo, tá legal? Então, roteiro de Mauro Bozelli e a arte de Marcello, tá? Carlo Raffaele Marcello. Vamos dar uma olhadinha no expediente, né? Nós temos um gibi em capa dura, tá? Lombada quadrada, onde forma um desenho, né? Essa coleção formava um desenho no lombada, né? O tamanho é maior um pouco do que o formato americano, do que o formato italiano, é o mesmo formato aí do Ken Parker, né? O miolo é o offset de boa gramatura, tá? E é colorido. Essa HQ vai apresentar aí dois textos, né? Um texto falando sobre as referências aí do sete, né? Dessa referência de você usar números, né? Da onde que vem os sete assassinos, os sete odiados, né? O Sete Homens no Destino, todos esses títulos, né? Então você tem um texto falando sobre isso e você tem um texto falando sobre o desenhista, que é o Marcello, tá? E você já começa com a arte dele, tá? Uma arte excelente, tá, pessoal? Manda muito bem nos desenhos aí esse ilustrador, tá? Um pouquinho da arte aí, né? Eu sei que é uma HQ mais antiga, né? Mas eu tô descobrindo Tex agora. Então, para mim é uma coisa nova, tá? E é uma excelente HQ, tá? Mais uma excelente história aí do Tex Willer, tá?
Ô pessoal, quando eu falo Tex Willer, tá? É o personagem, então não tô falando do título Tex Willer, que é as aventuras dele quando jovem, tá? Então são boas histórias aí, pelo menos até agora as que eu trouxe aqui do canal, nota 10, tá? São excelentes histórias, que é Oklahoma e agora os Sete Assassinos, tá? Mais um pouquinho da arte aí e vamos passar para o que interessa, né? Vamos passar aí pro nosso roteiro, né? E para nossa opinião, né? Arte muito legal, tá, pessoal? Eu não sei se eu gostaria mais dela preto e branco, tá? Eu tô aí com uma pegada mais preto e branco ultimamente, né? Então acho que preto e branco, acho que eu, tipo assim, que eu me afeiçoaria mais, mas acho que é por causa de Oklahoma, tá? E vem com um postalzinho, essa coleção aí vinha com um postalzinho aí em cada título aí, beleza? Essa foi a arte, né? Foi o editorial, como eu disse, é publicado aqui no Brasil pela Mitos Editora, tá? O que que o Mauro Bozelli vai trazer pra gente, né? Nós vamos ter a história se passando em núcleos, tá? Você tem alguns núcleos que vão ficar fixos, né? E na verdade um núcleo, né, vai ficar fixo e três núcleos vão se mover na história, né? E um núcleo vai canibalizando o outro, no caso, né? É mais ou menos assim que funciona, né? É, nós temos o Mauro Bozelli aqui trazendo, primeiramente vamos falar sobre os sete assassinos, né? Nós temos sete personagens muito característicos, muito marcantes, formando um bando, né? Que é conhecido, né? O líder do bando gosta de chamar de família, família de Jack Thunder, tá? E quem são esses sete, tá? Eu vou ler a descrição aqui para vocês verem como o Mauro Bozelli ele já chega com os dois pés na porta, sabe? Ele já chega mostrando que o grupo do Jack Thunder realmente é uma família super disfuncional, tá? Então você tem aí o Jack Thunder, que é um pistoleiro cego, tá? Você tem o Monk, que é um corcunda louco, e ele usa sobre o cavalo dele, ele usa uma Gatling, aquelas metralhadoras giratórias, né? Você tem o Firewolf, que é o índio incendiário, ele é um índio piromaníaco, né? Você tem o Hammer, o Colosso Negro, que é um homem negro de quase 2 metros que usa uma marreta para matar os outros. Você tem o Lizard, que ele tem o rosto todo deformado pela varíola, né? Aquele rosto cheio de verrugas. E ele adestrou os cães, ele tem dois cães da raça fila, né? Que seria uma raça irmã da fila brasileira ali. E que ele adestrou para comer carne humana, tipo o Ramsay lá, né? Do Game of Thrones, tá? Você tem mais um da família, o Sem Rosto. É um surdo e mudo psicopata. Ele usa uma máscara, estilo aquela máscara do espantalho do Batman, né? Ele usa uma máscara assim e ele só mata à base de facada, punhalada, tá? E para finalizar o bando, você tem o Kid, o jovem matador, tá? Essa é a família do Jack Thunder e essa família ela vai fechar um núcleo, tá? O outro núcleo ele vai ser composto pelo Tex Willer, pelo Kit Carson, pelo Kit Wheeler e pelo Jack Tigre, que são os heróis da história, né? Você vai ter um terceiro núcleo que vai ser composto pelos irmãos Lane, né? Que são dois vigaristas aí, né? Que estão sendo caçados aí pelo Kit Carson, que é o Jim Lane e o Bronco Lane, tá? E o quarto núcleo vai ser o núcleo da senhora Parker, né? Da família Parker, que é composto pela Lena Parker e pela Donna Parker. A Lena a mãe e a Donna a filha, tá? Esse núcleo das mulheres é o núcleo que vai ficar parado. Os outros três núcleos eles vão se movimentar aí durante a história, tá legal? Então vamos começar com o primeiro núcleo, tá? O núcleo do Jack Thunder, tá? O Jack Thunder
ele soube através do Monk que o bando dos inocentes tinha um grande tesouro e eles estão atrás desse tesouro. Eles querem esse tesouro, tá? E eles vão fazer de tudo para conseguir recuperar esse tesouro, para poder tomar para eles esse tesouro, que segundo informações do Monk é uma quantia vultuosa aí de moedas, né, de ouro, tá? Então ele vai ser movido aí à ganância mesmo. Só que o Mauro Bozelli, ele não traz um vilão só ganancioso, né? Um pistoleiro qualquer. Vocês viram as descrições, cada um é muito bem fundamentado naquilo que ele se propõe. Então, por exemplo, o Lizard, se eu não me engano, ele não dá nenhum tiro durante todo o quadrinho. Ele sempre usa os cães para matar, tá? Então você tem aí toda a característica é muito bem usada pelo Bozelli. Por exemplo, o Sem Rosto, né, que é o psicopata surdo e mudo, ele só mata à base de facada. Então ele joga o punhal, ele dá facada. Então você vai ter aquele grupo muito disfuncional, só que cada um muito bem característico. E eles vão partir de um ponto A até Raven, que é a cidade onde está a família Parker. Tá? Por que a família Parker? Porque o Jack Thunder ficou sabendo através do Monk que o tesouro do bando dos inocentes está com a família Parker, porque o líder do bando dos inocentes era o esposo da Lena Parker, pai da Donna Parker, né? Então eles vão deslocar da onde eles estão até a cidade de Raven, que é Paraíso, né? E estão indo atrás desse tesouro. Só que por onde eles vão passar, eles vão causar destruição, mas destruição mesmo. Eles chegam numa cidade que foi abandonada porque o veio de metal secou, né? Era uma cidade mineradora onde o veio de metal secou. E eles dizimam a cidade. Eles matam todo mundo. E ali o Mauro Bozelli mostra os requintes de crueldade do Jack Thunder. Ele não é só um vilão, ele é um vilão mau mesmo, ele é escória. Ele não perdoa nada nem ninguém, tá? Ele mata todo mundo, tá? E cada um de um jeito. O Hammer vai matar a martelada, o sem rosto a facada, tá? E como que ele apresenta essa família? Essa família é apresentada quando eles vão cooptar o último integrante, que é o Kid Rodello, que é o mais jovem, né? E ele é um pistoleiro jovem que quer se provar. E ele vai ser atribuído ao grupo aí do Jack Thunder, formando esses 7 homens aí, esses 7 assassinos que estão indo atrás da família Parker, tá? O interessante é que o Jack Thunder, ele não perdoa nem outros pistoleiros, né, nem outros bandidos. Antes de chegar a Raven, eles chegam numa cidade onde é composta principalmente por malfeitores, né, por bandidos, e lá ele também toca o terror. E quem não acompanha ele morre, tá? Esse é o primeiro núcleo, né? O segundo núcleo, vou pegar o núcleo aí dos Lane, né? O Jim Lane e o Bronco Lane, né? Eles estão sendo caçados aí pelo Kit Carson e pelo Tex por, um, por uma morte acidental que o Jim Lane cometeu, né? Ele matou sem querer um subxerife. E esse subxerife era amigo do Kit Carson. E o Kit Carson está atrás dele por isso, tá? Só que os dois, o Jim Lane e o Bronco Lane, né? Eles são muito hábeis, são vigaristas mesmo, né? Eles são ladrões de cavalo. Só que eles são muito hábeis, eles são muito espertos. E durante toda a história, né? Eles começam a despistar o Tex e os amigos de maneira bem, de maneiras bem inteligentes, né? Inclusive o Bronco Lane, né? Ele consegue despistar o Kit Williams de uma maneira é, muito inusitada e acaba ganhando a afeição aí do Kit Williams. Apesar de eles serem bandidos, eles têm um certo código de conduta, né? E eles estão escondidos nessa cidade, né, da Dogtown, aonde o Jack Thunder vai chegar, tá? E nesse momento, quando o Jack Thunder chega a Dogtown e o Jim Lane com o Bronco Lane também chegam na cidade, né, após despistar o Tex,
ali eles vão ter o primeiro embate, né? E cada um vai ter o seu destino, tá? O terceiro núcleo é o Tex Wheeler e o Kit Carson com seus companheiros, né? Eles vão estar ali em Raven porque eles estão caçando os irmãos Lane. Só que eles acham que os irmãos Lane estão lá, em Raven, né? Mas eles não estão. Mas eles aproveitam para poder matarem a saudade aí das Parker, né? Da família Parker, porque a família Parker, né? A Donna Parker e a Lena Parker são amigas do Kit Carson. O Kit Carson ele arrasta uma asa aí para a viúva do líder do bando dos inocentes, né? Que é a Lena Parker. E o filho do Tex, o Kit Wheeler, ele tem um namorico aí com a filha dela, que é a Donna Parker, né? Então você vai ter um namoro aí entre o Kit e a Donna, e o Kit Carson ele gosta da mãe, tá? Eles vão ficar ali um tempo, só que logo eles vão à caçada dos Lane, né? E eles saem em busca dos Lane, tá? E é nesse momento, né, nessa caçada pelos Lane, né, que eles acabam descobrindo que o bando do Jack Thunder está indo para Raven, né? E eles escutam, né? Eles começam a escutar o nome, né? A família do Jack Thunder, né? E eles começam a conhecer, né? Começam a ter aí o testemunho de pessoas que conseguiram sobreviver, né? De quem forma esse bando aí do Jack Thunder. No primeiro momento, eles não acreditam, né? Quando eles falam que o líder é um pistoleiro cego, o Kit Carson não acredita, tá? Então você tem ali um descrédito ali, né? A família do Jack Thunder, os 7 assassinos, eles são tão disfuncionais que os próprios heróis não acreditam que um grupo tão disfuncional possa existir, tá? Mas depois de muita conversa, né, principalmente com o depoimento aí de um personagem importante para a trama, eles vão acreditando e acabam realmente achando, né, acabam acreditando que aquele bando realmente existe e que está indo atrás do dinheiro dos inocentes, né? Então, ou seja, a Lena Parker e a Donna Parker estão realmente em perigo, tá? Então eles vão tentar chegar a Raven antes do bando do Jack Thunder, tá? E o quarto núcleo, né, fechando aí os núcleos, é o núcleo da família Parker, né, que após a morte do líder, né, do bando dos inocentes, que era o marido da Lena Parker, ela se instalou ali e com o dinheiro do Butch, né, ela comprou uma hospedaria. E ali ela vive, né, desde então ela vive ali com a filha, criando a filha longe, né, desse mundo de pistoleiros e bandidagem, né? E ela tem uma hospedaria grande, onde existem vários hóspedes, tá? E isso aí é legal. O Bozelli, ele faz ali uma trama bem intrincada ali, né? Então vai ter um hóspede que é um vendedor, vai ter um hóspede que é um padre, vai ter um hóspede que é um bebum, que é um antigo pistoleiro, e agora ele está aposentado e ele vive embriagado. Então você vai ter sempre ali personagens bem característicos e bem fundamentados na história, tá? E o núcleo da Lena Parker e da Donna Parker é o núcleo que não se move, né? O núcleo que está ali em Raven, que é o objetivo do Jack Thunder, né? E o Jack Thunder está vindo para a cidade de Raven, né? Só que no encalço dele está o Tex Wheeler. Só que o Jack Thunder é muito esperto e ele utiliza aí as loucuras aí do Firewolf para fazer uma grande emboscada ao Tex e o seu grupo. E dessa vez o Tex quase vai de arrasta para cima, né? Só que com a ajuda de um personagem importante para a trama, né? Que é o mesmo personagem que consegue convencer o Tex que esse grupo realmente existe, ele vai conseguir escapar com vida. Só que isso aí atrasa muito o grupo do Tex. E com isso o grupo do Jack Thunder chega à cidade de Raven, acompanhado de muitos pistoleiros que eles trouxeram, né? Que eles obrigaram a vir junto, né? Que eles deram a chance de vir junto com eles da cidade de Dogtown. Eles chegam em Raven e sequestram a cidade, tá? Mas muitas pessoas morrem, tá? Durante esse sequestro,
muitas pessoas morrem, entre eles o xerife da cidade, que era um amigo aí do Kit Carson e do Tex Willer, tá? E vai acontecer, né, o Tex Willer e o grupo dele, né, chegam à cidade, vai acontecer o embate entre os dois grupos, né, mas aí, como acontece o embate, eu não vou contar, tá? Tanto que alguns pontos aqui da história eu omiti alguns detalhes para que você tenha curiosidade de ler a história também. Eu não te dei história de mãos beijadas, né? Então não vou te dar spoiler, tá? Mas vai acontecer ali um embate entre todos os 7 assassinos, né, com o grupo do Kit Wheeler, não, né, com o grupo do Tex Wheeler, tá? Cada um vai encontrar seu destino, né? Nós temos aí o Tex usando de toda a estratégia para entrar na cidade, lembrando que a cidade foi sequestrada, todos os habitantes da cidade estão sendo mantidos reféns e o Tex consegue resgatar todos, tá? Só que algumas coisas vão acontecendo, né? É, muita gente vai morrendo, né? E o Tex tem que sempre buscar por salvar o máximo de vidas possível, né? E ele vai usando a estratégia para poder entrar na cidade dessa maneira, que o menor dano seja causado aos habitantes aí de Raven, né? E o combate final ali é entre o Jack Thunder e o Tex Wheeler, né? E vai acontecer esse embate aí, tá? Aí a gente sabe quem ganha, né? Porque o Tex ele parece ter 9 vidas, né? 7 vidas, igual o gato, né? Mas você vai ter um embate bem interessante aí entre o Jack Thunder, que é um pistoleiro cego, e o Tex Wheeler, tá legal? E no final nós vamos ter o fechamento da história, né? Da família Parker, dos Lane, né? E do bando do Jack Thunder e do grupo do Tex Wheeler aí nesse final apoteótico aí dessa história muito boa aí do Mauro Bozelli, tá? O Mauro Bozelli ele tem um cuidado tão grande com os personagens, né? Que até o porquê do Jack Thunder ser cego ele vai contar aqui na história, tá? Você vai ter um personagem que está desde o começo da história, ou seja, não é um personagem jogado a qualquer momento da história, o personagem está na história. Então esse personagem vai estar envolvido aí no porquê que o Jack Thunder é cego, né? Então é uma história bem legal, tá, pessoal? Realmente é uma história excepcional aí do Tex e bate de frente aí com Oklahoma, tá? É uma boa história realmente, os 7 assassinos, beleza? Agora minha opinião, né? Eu já dei, né? Eu adorei a história, tá? É muito boa. Tem muitos detalhes, tá, pessoal? Eu passei o roteiro aqui, o vídeo já tá batendo aí 23 minutos, né? Eu passei o roteiro aqui, falei meio resumido, tá? Mas a história é muito boa. O Bozelli, ele, como é que eu posso dizer? Tudo tem, tudo tem uma explicação, entendeu? Não é tudo, não é jogado, entendeu? Por exemplo, o final do Kid Rodelo, né? Eu acho muito estranho esse nome, tá, pessoal? Lembra a Rodela do Ratinho, né? Mas o Kid Rodelo, que esse o mais novo a entrar na família do Jack Thunder, o final dele é condizente, tá? É, o, o Monk, né? O Corcunda louco, né? Por que que ele tipo assim, por que que ele é louco? A arma que ele usa em cima do cavalo, né? O Lizard, a questão dos cães, né? Então, tipo assim, tudo tem o detalhezinho, o Mauro Bozelli costura tudo, tá? Outro detalhe importante também, os irmãos Lane, né? Por que que eles vão entrar na trama, né? O Tex, o Kit Carson e os irmãos Lane, né? O que liga os dois, né? É tudo amarradinho pelo Bozelli. Então, não tem o que falar, cara. Realmente, eu só tenho a agradecer a um inscrito que indicou, tá? Eu vou pedir para o editor colocar o comentário dele aqui indicando. Quero te agradecer porque realmente os 7 assassinos, tá? É uma história muito boa do Tex, tá? Se você tá como eu aí conhecendo o Tex Wheeler, eu te aconselho a ler os 7 assassinos aí. Uma história realmente
excelente aí do Tex, tá? O Mauro Bozelli manda muito bem e o Rafaelo e o Carlo Raffaele Marcello é um excelente desenhista, tá? E eu gostaria de ver essa história em preto e branco, tá, pessoal? Eu tô numa vibe aí mais preto e branco aí, mas eu gostaria de ver o Tex Willer, o Tex, né? Essa história em preto e branco, tá? Para ver como é que é. Mas colorido também é excelente, tá? É, um ponto interessante que tem que olhar o tempo ali, pessoal, porque está ficando muito grande o vídeo. Mas uma coisa interessante também, nessa história aqui, cara, o Mauro Bozelli, ele não, o Tex não é invencível, né? Tanto o Tex quanto os companheiros dele não são invencíveis, né? Eles mostram falhas, eles são derrotados em alguns momentos. Na emboscada que o Jack Thunder faz, é uma emboscada que traz aquele senso de urgência, né? Que você não sabe se eles vão conseguir escapar vivo, como que eles vão conseguir escapar. Então, realmente, cara, o Bozelli, cara, eu só tenho uma coisa, eu só tenho um arrependimento, cara, é que essa HQ acaba. E que eu demorei muito a ler Tex, tá, pessoal? Porque eu tô gostando muito, tá? E essa foi a resenha de hoje, tá, pessoal? Tex, Os Sete Assassinos, foi pra conta. É um excelente título. Essa é a resenha de hoje. Eu espero ter te ajudado. Se você também está conhecendo o Tex, dá uma chance aí pro Tex, Os Sete Assassinos, tá? Vale a sua leitura, beleza? Outra coisa, se você quer ver mais dos desenhos aí do Marcello, lembra que a pré-venda da Mitos, Os Grandes Mestres, volume 7, é com esse desenhista aí, tá? Com o Carlo Raffaele Marcello, tá? E agora é com vocês aí, pessoal. Deixem aqui nos comentários se você já leu Os Sete Assassinos, se você tem mais alguma outra história do Tex para me indicar, tá? Se eu tiver aqui eu vou ler e vou resenhar também, tá? Eu quero agradecer demais aí, tá? Se você me indicar algum título do Tex aí, eu já quero agradecer de antemão, porque eu acho difícil história mais ou menos, tá? Pelo menos as que eu li até agora são todas excelentes, tá legal? Então o vídeo de hoje é esse, tá? Eu espero poder ter ajudado vocês aí a conhecer, para quem não conhece, né? Conhecer mais o personagem. É uma excelente história e eu vou ficando por aqui, tá legal? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha que você ajuda demais o engajamento do canal. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima resenha. Valeu!